Olá pessoal, bem-vindo novamente a esse canal. Meu nome é André Bastos, eu sou médico nefrologista e hoje eu vou responder uma pergunta muito importante. Será que o whey protein ele sai na urina? Essa é uma pergunta interessante porque o investimento feito para comprar whey protein não é baixo, é um investimento razoável. Será que vale a pena a gente gastar esse dinheiro? Será que vale a pena a gente gastar energia, usar essa substância? Porque se sair na urina, ele não vai fazer o propósito de fazer construção muscular, que em última análise é o que as pessoas querem ao usar esses suplementos de proteína, tá bom? Então nós vamos falar sobre esse assunto nesse vídeo. Fica aí, se você não é inscrito, faz favor de inscrever-se nesse canal e comentar aqui embaixo se você usa ou não usa o whey protein, já usou alguma vez, se notou que depois que você usou o whey protein, sua urina ficou mais espumosa, e você já pode ir dando like aí, porque isso ajuda a esse conteúdo ser entregue a mais pessoas, tá? Então eu queria falar o que é o whey protein. O whey protein é um conjunto de proteínas que são derivados da caseína do leite, tá? Da proteína do soro do leite. Assim, os principais compostos do whey protein é a alfa-globulina e a beta-globulina. E por ter essa composição essencialmente proteica, o whey protein ele é muito utilizado na construção de tecidos, principalmente tecido muscular. Explicando porque muitas pessoas, principalmente aquelas que estão treinando em academias, buscando hipertrofia, por isso que elas usam o whey protein no sentido de favorecer a uma melhor performance muscular, a uma melhor hipertrofia desses músculos. Fora que o whey protein ele é facilmente absorvido no nosso trato intestinal, fazendo com que os níveis de proteína presente nesse composto seja entregue na circulação sanguínea e tem um potencial de ser adicionado aos nossos músculos, fazendo com que haja um crescimento dessa fibra muscular. E a partir daí, sabendo-se que esse whey protein chega fácil na circulação, é que a gente vai responder essa pergunta: será que ele pode ser filtrado pelos rins e ser excretado na urina? E a gente precisa entender primeiro a função do rim primordial, que é a filtração do sangue, tá? Pense o rim como um grande filtro onde vai tirar as impurezas do nosso corpo, tá? Esse filtro é como se ele fosse composto de uma tela onde há vários pequenos poros, onde o rim deixa passar algumas substâncias, as substâncias que não são interessantes, que são tóxicas, tá? Como ureia, como potássio, como compostos nitrogenados, que são compostos resultantes de nosso metabolismo, são o lixo metabólico, tá? Então o rim deixa passar essas substâncias do sangue para a urina. Em contrapartida, algumas substâncias que são primordiais não passam do sangue para a urina, tá? A gente não pode perder sangue na urina, então o sangue é uma substância que não vai passar para a urina, tá? A hemoglobina não passa para a urina, a hemácia não passa para a urina, tá? Células de defesa do nosso corpo têm que ficar no sangue, protegendo o nosso corpo, tá? As plaquetas têm que ficar no sangue, protegendo o nosso corpo, fazendo a coagulação, na verdade, do nosso corpo, certo? Então, isso acontece também com as proteínas. As proteínas são substâncias de grande tamanho molecular, e os poros do nosso filtro, da nossa tela de filtração, elas são pequenas, certo? E isso não deixa passar proteínas do sangue para a urina, tá? Então, a gente respondendo a pergunta, o whey protein não passa do sangue para a urina e nenhuma outra proteína. Quando a gente perde proteína na urina, é porque esses poros estão doentes, esses poros estão inflamados, tá? A unidade do nosso rim que faz a filtração do sangue são os néfrons. E a parte específica do néfron que faz a filtração são os glomérulos. Os glomérulos é como se fosse a parte dessa tela que deixa ou não deixa passar substâncias do sangue para a urina. Quando existem proteínas na urina é porque o glomérulo está inflamado. Existe uma glomerulonefrite, tá? Uma inflamação dessa parte do rim, que não deveria deixar escapar elementos fundamentais para a produção de pele, de músculo, de cabelo, de nossas funções orgânicas, tá bom? Então, o que é que causa perda de proteína na urina? São doenças como glomerulonefrite, como eu falei,
E a principal doença que causa perda de proteína na urina é o diabetes, tá? O açúcar alto por muito tempo acaba lesando essa parte específica que é muito importante, é muito delicada, é muito específica do nosso corpo, e quando o açúcar está muito alto acaba lesando essa parte dessas células, tá? E aí a gente já observa perda de proteína na urina, tá certo? Então o whey protein não sai na urina, porque graças ao nosso rim existe um filtro que impede a passagem de substâncias importantes. Isso não quer dizer que se você tomar o whey protein de forma errada, de forma excessiva, principalmente muito concentrado em alguns alimentos, alguns momentos do dia, ele vai ser absorvido, tá? Apesar de não ser perdido pela urina, ele pode não ser absorvido no trato gastrointestinal. Apesar da absorção ser fácil, se você usa o whey protein em uma quantidade excessiva, talvez ele esteja saindo nas fezes, você está desperdiçando essa substância, tá bom? E o whey protein deve ser usado por pessoas com uma finalidade específica, tá? Pessoas que têm uma atividade mais intensa, que precisam de uma melhor performance muscular, sempre com o auxílio de um profissional médico e um profissional nutricionista, tá? Os artigos eles não mostram que pessoas que usam suplementos de proteína, que têm rins saudáveis, que têm função renal 100%, rim funcionando 100%, os estudos não mostram piora de função renal com o uso de whey protein, tá? O que a gente sabe é que pessoas que têm doença renal, já têm uma função renal comprometida, eles devem evitar o excesso de proteínas, inclusive whey protein, porque o rim vai ter que trabalhar com mais intensidade. Se você toma o whey protein, o que é que vai acontecer? Seu rim vai ter que filtrar mais, ele vai ter que trabalhar mais para tirar as toxinas e separar das proteínas que você está alimentando, porque ele não quer deixar perder. Isso aumenta a filtração do sangue, e se o rim ele tem uma disfunção, ele já não está funcionando muito bem, você está sobrecarregando os seus rins, tá certo? É por isso que pessoas que tomam whey protein e que têm o rim funcionando bem, elas não têm espuma na urina, tá? Por quê? Porque não há perda. Em geral, espuma na urina pode estar relacionado, mas não é sempre, mas pode estar relacionado com a perda de proteína na urina, tá certo? Então, respondendo à pergunta, o whey protein, ele não passa na urina, não há um desperdício renal do whey protein, mas pode haver uma não absorção completa daquele suplemento que você está tomando, se você estiver tomando de forma errada, por uma falta de absorção no intestino e perda fecal desse whey protein, tá certo? Se você gostou do vídeo, curta aí no like, e em breve estaremos de volta com mais vídeos falando sobre assuntos relacionados à saúde dos rins. Um grande abraço e até a próxima.